Olá, povo lindo de Deus. Já há um tempinho que eu não gravo um vídeo para vocês, que eu não gravo uma aulinha, e o motivo é porque nós agora temos um grupo presencial. Mas mesmo assim, com esse grupo presencial, e eu ficando muito realizada com isso, porque eu gosto da aula presencial, porque essa troca, essas perguntas e respostas, eu gosto muito. Alguns alunos que ouvem o meu vídeo e que usam o meu vídeo nas suas casas, nos seus encontros bíblicos também, eu já soube que tem pessoas usando os meus vídeos nos seus encontros bíblicos nos lares, e eu fico muito feliz com isso. E eles estão sempre perguntando, mas vai parar de gravar? Você não gravou mais? E mesmo com o grupo presencial, eu vou procurar gravar as aulinhas que eu der lá no grupo presencial, eu vou estar passando aqui para vocês. E uma aulinha que nós demos foi sobre o seguinte tema: a religião nos faz raquíticos na graça. E eu mostrei que nós podemos ser extremamente religiosos, praticar muitas coisas, pensando que estamos servindo a Deus, e, na realidade, estamos pobres na graça de Deus. Estamos raquíticos espiritualmente. E eu perguntei para eles, então, o tempo de cada um, que cada um tem de membro de igreja, de frequentadores de igreja, e os tempos mais variados, até 30 anos, 40 anos. E eu perguntei, e o que você sabe da Bíblia? Como você conhece a Bíblia? Como você conhece Deus? E pasmem vocês, as respostas as mais raquíticas possíveis. Então, vocês veem que frequentar a igreja, ser religioso, praticar os dogmas, cumprir estatuto, não significa que a pessoa está conhecendo Deus. A prova disso é que os crentes são os mais místicos que existem na face da terra, porque eles dizem que servem a um Deus, mas têm medo do diabo, medo de perder a salvação, medo de volta de Cristo, é o que eles mais têm. O que mais se ouve na boca de um crente é medo do diabo e não amor a Deus. Então é muito raquitismo na graça mesmo. E esse tema é muito importante. Em Hebreus 5, 12 e 13, o apóstolo, que eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, cada um pense como quiser, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, sabemos disso, porque é criança. E se um adulto ainda se alimenta só de leite, na palavra, ele é raquítico. Ele fica um adulto raquítico, nós sabemos disso. Então, a religião nos torna raquíticos na graça. Religião tem muitas definições. Cada um tem o seu segmento e cada um acha que a sua está certa, né? Mas, resumindo, religião é todos que não vivem pela fé, mas valorizam mais as obras, as liturgias, os mandamentos, as coisas palpáveis, as coisas materiais em lugar daquelas que exigem de nós fé, e fé na graça do nosso Deus. Então, o primeiro ponto que eu botei aqui, acho que de 7 pontos, a religião engessa a mente, e engessa de tal maneira que ela nos convence que nós precisamos, nos convence de que nós precisamos de um tutor para nos levar a Cristo. Nós só estaremos seguindo bem a Cristo se um tutor nos ajudar. Alguém que ore por nós, quando o certo é que você aprenda a orar, a falar com seu pai, com seu Deus, porque filho não precisa mandar recado para o pai.
Se ele quer pedir algo, ele vai diretamente ao Pai. Ele não precisa pedir a alguém para pedir por ele. E Deus, para falar conosco, Deus é nosso Pai, não precisa também mandar recado por ninguém. Olha, Deus manda te dizer, Deus manda me dizer, não, pare por aí, eu já fiz isso, não pode parar. Deus não manda recado para mim, ele é meu Pai, ele fala diretamente comigo. Então, não precisamos de tutor para amar o nosso Deus. Segundo, a religião te ensina que você precisa de cobertura espiritual de um homem. Ah, mas se sair daqui e for para ali, você estará fora da minha cobertura espiritual. Que convencimento, que prepotência. Nós não precisamos de tutores para servir ao nosso Deus, para amar o nosso Deus. Servir não, que Deus não é servido por mãos humanas, para amar o nosso Deus. Então, não preciso de cobertura espiritual, é balela de líderes que quer ter domínio sobre os liderados. Terceiro, a religião te convence de que você precisa de reuniões de libertação quando Cristo já te libertou. E de uma vez para sempre. Cristo já nos libertou. Então, nós não precisamos de reunião de libertação. Quarto, te convence de que você precisa de reuniões de consagração. Quando você foi escolhido por Deus, você foi separado, consagrado para Deus. Ninguém consagra você e nem você consagra ninguém, porque Deus escolhe os seus. Ou então nós estamos desmentindo o texto quando nós falamos tanto. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu, mas na hora de apresentar alguém ao Senhor, nós apresentamos, nós consagramos. Não, Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Nós somos dele, nós somos feituras dele. Quinto, que você precisa de sacerdotes para ouvir suas culpas, ouvir seus erros e então liberar perdão para você, orar por você e liberar perdão. Esse tempo de sacerdote já passou. Nós somos, cada um de nós é sacerdote real de Jesus Cristo, é sacerdote real de nossas vidas perante Deus e Jesus Cristo. Sexto, a religião esconde que você é herdeiro. A religião esconde isso. Sabe o que a religião diz? Que você é ovelha. E que ovelha precisa de um pastor para te guiar. Quando Jesus, em João 10, diz que ele é ele não diz que ele é ele é o bom pastor. E você reconhece o bom pastor quando ele dá a vida por você. Tem alguém que dê a vida por você? Então você não tem pastor, você tem só o bom pastor, que é Jesus Cristo. E eles preferem dizer que você é ovelha. Ovelhas era o povo de Israel, esse conceito é do povo de Israel, pastor e ovelhas. Na cruz, Cristo nos tornou filhos, herdeiros dele em Cristo, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, e nos tornou filhos. Sétimo, a religião esconde de você que o amor de Deus por você não está condicionado a merecimentos, ao que você faz ou deixa de fazer. A religião te esconde isso e diz: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Senão Deus não te ama. A religião te torna raquítico na fé. Ela te faz pensar assim, que você precisa merecer. Oséias 4:28 diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Por que a religião, a igreja te pede tantos sacrifícios? E o versículo diz: e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Queridos, o que nós menos vemos são cristãos que conhecem verdadeiro o seu Deus. Eles dizem que são de Deus, mas andam com medo de tudo. Com medo de diabo, com medo de mal olhado, com medo de inveja dos outros. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. E Hebreus 20, versículo 11 ainda diz assim, diz que sacrifícios jamais
podem remover pecados. E diz, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. Se Cristo ofereceu o sacrifício uma vez por todas, por que todo mês na igreja se diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Se ele ofereceu uma vez por todas, para sempre, e para sempre significa que ultrapassa tempo. Até hoje, aquele sacrifício nos atinge até hoje. Vou lhe contar um segredo. A religião jamais vai te deixar entender isso, porque ela quer ovelhinhas dependentes. E nós estamos aqui para dizer que você é filho e que você tem que viver na graça. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.